Neemias, capítulo número 1, versos 1. Neemias 1, capítulo número 1, versículos, começamos no 1. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Palavra do Senhor. Muito obrigado. Toma o seu assento, glorificando o nome do nosso Deus. Quero agradecer a nosso Deus e Pai pela graça e agradecer pela vossa presença a todos quantos estão aqui. Queridos irmãos, nós temos sido favorecidos a Deus, tudo em prol das mensagens que têm passado aqui. Nós fomos abençoados de forma poderosa 2 semanas atrás pelo nosso evangelista, isto é, na ministração da sua palavra. Fomos ensinados e compreendemos o funcionamento do reino, de como o reino funciona e de como nós podemos ser favorecidos neste mesmo reino. Afinal de contas, quem somos nós? A Bíblia diz que nós somos um espírito que habita dentro de um corpo e possuímos uma alma. Então você percebe de que antes de nós sermos um corpo físico, nós somos espíritos. Se somos espíritos, há um lugar que nós viemos e este lugar chama-se céu.
A Bíblia diz que lá em Gênesis, quando o Senhor criou o homem, Ele forma o homem. Em Gênesis 1:26 diz de que façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A semelhança e a imagem são duas coisas diferentes. A imagem é a estrutura exterior em que Deus criou o homem conforme ele é. Mas quando falamos daquilo que é a semelhança, é aquilo que tem a ver com o interior, que o homem não pode ver por fora. Isto é, a semelhança de Deus, a forma de Deus como agir, de forma como Deus pensa, a espiritualidade de Deus. Deus injetou ao homem. Compreendamos de que em Gênesis 2:7, Deus, quando cria o homem de acordo à matéria-prima da terra, Ele pega do pó da terra, vai criar o homem. Mas o homem é apenas uma estrutura, um desenho que não tem vida. Por isso ele vai ser chamado como Adão, porque ele é terra. Mas a Bíblia declara que quando Deus trouxe a essência do céu, então ele vai aplicar no homem. O homem deixa de ser apenas uma estrutura, mas passa a ser chamado como alma vivente. O que trouxe esta denominação ao homem como alma vivente foi por conta do sopro de Deus ao homem, o fôlego de vida. O sopro de Deus é a vida e a existência do homem. A Bíblia diz que e Deus soprou nas narinas de Adão, e Adão então foi chamado de alma vivente. Aleluia. Amém. Esta é a imagem, ou seja, esta é a semelhança de Deus criar o homem à sua semelhança. Nós aprendemos de que o reino é um lugar, o reino é um país. E neste país tem um rei, e rei é Deus. E na sua omnisciência também aprendemos através do nosso evangelista, quando Deus criou os céus e a terra, e nós comprovamos isso em Gênesis 1:1. A Bíblia diz que primeiro Deus criou os céus e depois criou a terra. E Salmos 115, no seu verso 16, também confirma a mesma palavra, de que Deus criou o céu dos céus e a sua morada, mas a terra Ele criou dando aos seres humanos, que são os filhos dos homens. Quando Deus criou os céus, seu pensamento, seu propósito era para dar continuidade àquilo que existe nos céus, aqui na terra. Era para poder dar a continuidade daquilo que o céu é para aqui na terra. Então Deus vai criar o homem para que pudesse ministrar, para que pudesse lhe representar na terra. Assim como hoje nós vimos aquilo que acontece nas nações, nas terras. Tudo isso é cópia, é imitação dos céus. Hoje nós vemos presidentes enviando homens para outra nação, representando-lhe como embaixador. Toda essa prática é a imagem e semelhança dos céus. Foi aquilo que Deus trouxe à terra. E foi este o pensamento que Deus tinha para poder complementar aqui na terra, de fazer a terra igual modo como no céu é. Por isso que nós compreendemos de que onde Adão vivia, o jardim de Éden, era um pequeno céu. E a Bíblia declara que na viração do dia, Deus descia e ali falava com Adão. E tudo que Adão vivia naquele jardim era o princípio do céu, era a lei do céu, era a vontade do céu em que Adão ali estava a viver. Mas a Bíblia vai dizer que a partir do momento em que Adão desobedeceu, ele deixou e matou a conexão com a cultura do céu. Então Jesus vai nos ensinar na oração dizendo que quando orai, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra, tal como é feita lá nos céus. Esta foi a vontade do Senhor desde o princípio da sua existência. Aleluia. Amém. Quando olhamos para a leitura que nós fizemos, há um homem de nome Neemias. Neemias é um judeu. Ele vem do povo de Israel. Ele é filho de Israel. E ele, nessa altura em que ele escreve isto, se encontrava na cidade de Suzã. Ele era um funcionário do rei. Ele trabalhava na casa real. Neemias não era um pobre.
Neemias não era alguém que estava passando dificuldades. Ele estava bem, porque ele servia ao rei. Ele era copeiro do rei. Quem estava perto do rei? Quem servia vinho ao rei? Quem servia água ao rei? Neemias não era rei, mas ele estava junto do rei. Mas mesmo tendo a vida que tinha, boa vida que tinha, ele não esqueceu de saber de como estava a sua terra. Ele não esqueceu de saber como estava a sua nação, como estava seu povo. Mesmo estando vivendo na terra boa, vivendo na casa do rei, mas a sua espiritualidade ainda estava ligada à sua nação. Ele ainda vivia os princípios da sua nação. Ele ainda tinha a cultura judaica. Ao contrário de nós, a distância, o momento nos muda. Quando saímos de um lugar para outro, nós esquecemos a cultura de onde nós viemos. Mas quando olhamos aquilo que são os princípios da terra, quando um homem é tomado da sua terra, é levado para outra nação representar o presidente ou o seu país, ele não vive a cultura daquele país. Se irmos para Nova York, ou então para a cidade Washington DC, nós perguntarmos ao embaixador: como você vive? Quais são os princípios? A lei em que você vive é da América ou de Angola? Ele vai te dizer que eu estou na América, mas eu vivo a cultura de Angola. Eu vivo segundo os princípios de Angola. Eu vivo a lei de Angola. Foi a mesma coisa em que Neemias estava fazendo. Mesmo estando na terra de Suzã, ele ainda vivia os princípios da sua terra. Então esse dia, a Bíblia declara que enquanto ele estava na terra em que ele servia ao seu rei, vieram alguns irmãos de Judá. Entre eles estava Anani e outros irmãos. E ele vai ao encontro dos seus irmãos perguntando de como estava Jerusalém. Como estavam seus irmãos que haviam restado do cativeiro. Porque este povo estava vivendo por uma desobediência. A Bíblia diz que Deus falou por meio deste povo através do profeta Jeremias. Durante 40 anos, Deus advertindo este povo para que pudesse voltar ao Senhor, abandonar os seus ídolos, abandonar os seus maus caminhos e servir somente a Deus. Mas este povo não obedecia a Deus. E Deus vai dizer por meio do profeta Jeremias: se o povo continuar me desobedecendo, eu vou entregar a ele nas mãos dos seus inimigos. E dali serão levados na Babilônia durante 70 anos. Serão novamente escravos, tal como foram no Egito durante os 430 anos. Mas enquanto Jeremias falava a este povo, eles chamavam Jeremias como profeta falso. E aos falsos eles chamavam como profetas verdadeiros. Durante o tempo, a Bíblia diz que este povo continua a desobedecer e Deus vai deixá-los nas mãos dos seus inimigos. Nabucodonosor vai levar este povo para a sua terra de Babilônia e ali o povo vai ter que viver durante 70 anos como escravos. Neemias sabe isto. Ele conhece esses acontecimentos e ele sabe de que Deus havia dito antes disto mesmo começar a acontecer. Deus havia falado por meio do seu profeta Moisés de que se este meu povo desobedecer-me, eu vou espalhar a eles a todo lugar da terra. Mas se eles voltarem para mim, de lá eu lhes trarei de volta para o lugar onde quero que meu nome seja adorado. Neemias conhece. Ele conhece esta palavra, como também conhece essa oração. Então ele vai chamar os seus irmãos, perguntar a eles: como vão os meus irmãos, aqueles que sobraram do cativeiro? E Anani, mas os outros companheiros vão responder: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. Este sofrimento e humilhação não veio porque Deus permitiu, mas é por conta da desobediência da palavra de Deus. Este povo foi advertido ao Senhor
Mas eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Antes, porém, eles preferiram fazer a sua vontade. E a Bíblia declara que o que leva o povo de Deus a pecar? Se não for a sua cobiça, se não for o endurecimento do seu coração, se não for a vontade do seu coração, e uma vez esta vontade ser praticada, ela vai gerar o endurecimento ao coração. E quanto mais você endurecer o seu coração, a Bíblia declara que mais você fica distante do Senhor. Este povo desobedeceu a palavra de Deus e eles foram levados como cativos. Agora Anani está passando o relatório a Neemias de que nossos irmãos vivem por uma miséria, por uma humilhação. Um povo admirado na terra, um povo que era temido, mas hoje eles vivem por uma humilhação. Quem os humilha, senão aqueles mesmos que estão ao seu redor? E a segunda coisa que Neemias vai perguntar é sobre Jerusalém. Como está Jerusalém? E Anani vai dizer: os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas também foram destruídas pelo fogo. O que são muros? Muro representava a proteção. Muro representava a grandeza de Jerusalém. Muro representava a guardião de Jerusalém. Muro representa a sua vida de oração. E as portas eram aquilo que dava beleza a Jerusalém. Os portões de Jerusalém, quando o povo olhava, eles admiravam. Mas Anani está dizendo que essas portas também foram destruídas pelos nossos inimigos ao meio do fogo. Essas portas, quando nós olhamos, é o teu coração. A Bíblia em Provérbios declara que se alguma coisa que nós precisamos guardar, proteger, colocar distante de tudo, é o nosso coração. Porque o nosso coração é a porta de entrada. Essas portas foram destruídas. Essas portas eram a entrada de Jerusalém. Para quem quisesse conhecer Jerusalém, era necessário que ele usasse a porta para entrar. Quem quer conhecer a ti, ele precisa do teu coração. Por isso que a Bíblia declara que devemos proteger é o nosso coração, porque de lá estão as fontes da nossa vida. O muro de Jerusalém representa a oração de Jerusalém, representa o altar de Jerusalém, representa o lugar da tua oração. Não deixa destruir os muros que representam o seu altar de oração. Não deixa ouvir qualquer coisa entrar à tua porta, que o teu coração, para destruir o altar da tua vida. Mas esse povo, por causa da desobediência, eles permitiram com que os seus altares, que são seus muros, fossem destruídos e a sua porta de entrada fosse queimada, porque eles deixaram ouvir tudo. Eles ouviam e permitiam deixar ouvir tudo que eles ouviam dos seus falsos profetas. Eles inverteram a lei, inverteram a vontade, inverteram a palavra de Deus. Aqueles que eram os verdadeiros, eles chamaram os falsos, e os que eram os falsos chamaram os verdadeiros. É assim que o povo de Deus faz. O povo quer ouvir a mensagem do seu coração, não quer ouvir a mensagem que confronta o seu coração. Não se pode falar do pecado, porque quando se fala do pecado, isso vai afligir ao servo, vai afligir o povo. O povo quer ouvir a mensagem do seu coração, aquilo que anima seu coração. Assim era este povo. Eles queriam ouvir as falsas profecias dos seus profetas. Mas quando vinha o homem de Deus a falar a respeito de Deus, sobre a sua vida, eles chamavam de mentiroso. E eram os mesmos que pegavam o homem de Deus, colocavam em calabouços, maltrataram Jeremias,
Porque Jeremias estava confrontando o seu pecado. Amados irmãos, às vezes quem te ama, nem sempre aquele que te passa a mão na cabeça, que te parabeniza, mas aquele que consegue encontrar os defeitos em ti e que te diz: isto está errado, isto está mal, corrige, isto é para teu bem. Mas nós queremos apenas ouvir aqueles que nos dizem que nós estamos bem, nós estamos bonitos, nós estamos lindos. A Bíblia diz que quando Neemias ouviu isto, que seu povo estava passando por humilhações e sofrimento, e a muralha havia sido destruída, a porta havia sido destruída com fogo, a Bíblia diz que Neemias sentou-se. Neemias sentou. O que representa sentar? Sentar representa tirar tempo para pensar, tirar tempo para refletir. Nem tudo é sobre Satanás, nem tudo é sobre demônios, nem tudo é sobre aquilo que nossos antepassados foram criar. Há coisas que requer você sentar e pensar. Como você está? Neemias ouviu que seus irmãos estavam passando por sofrimento e por humilhação, e o muro de Jerusalém havia sido destruído. A Bíblia diz que Neemias sentou para refletir. O que é que provocou isto? O que está errado? O que é que nós fizemos? Às vezes, quando olhamos para nossas famílias passarem por dificuldades, porque com outras famílias está dar certo, as nossas famílias não. Porque que os outros casam, as nossas não casam. Porque que os outros trabalham, os nós não trabalhamos. E nós queremos às vezes só acusar, queremos às vezes só gritar, queremos às vezes só apontar dedo, queremos às vezes só entrar na oração e começar a orar, queremos às vezes jejuar. Há jejuns que fizemos por um nada. Há jejuns que a gente faz, não era necessário fazer, mas como tudo resolvemos em jejum, eu tenho que jejuar, porque a Bíblia declara que há castas que só saem em jejum, há castas também que só saem sentado, para você pensar primeiro. Pensa como estão, como você está agindo. Imagina uma mulher que hoje quer ter filho, mas lá no passado não ouviu os conselhos dos seus pais, não ouviu os conselhos da igreja, não ouviu os conselhos dos amigos, tirou 2, 3, 4 gravidezes. Se acalhar na eternidade, o seu limite era para ter 4 filhos ou 2 filhos, e ele já matou os 2. Agora na hora de querer ter filho não está tendo. Quero entrar em oração e jejum, quero acusar pessoas na família. Era para você sentar e pensar: por que não está a ter filhos? Hoje queremos acusar, tudo é só acusar. E este é o problema do crente. Crente só acusa, tudo é diabo, tudo é espírito do passado. Que espírito é esse que não pode ser combatido? A Bíblia declara que humilhai-vos ao Senhor e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que não está a fugir? Se você é alguém que entregou a sua vida a Cristo. Porque os espíritos estão sempre. Será que os espíritos maus são mais fortes do que Deus? Há coisas que requerem sentar. Neemias sentou para pensar: por que o meu povo está a passar por este sofrimento, por esta humilhação? Deus no passado já havia falado a este povo através de Moisés, de que o dia em que meu povo me abandonar, eu vou lhes deixar na mão dos seus inimigos, serão humilhados. Foi Deus que havia falado isso no passado. Não está acontecendo por acaso. Já houve uma palavra no passado, mas por causa da desobediência, a mesma palavra está a se cumprir.
Agora você quer entrar em oração, em jejum, numa profecia que Deus falou? Você não vê que está a lutar contra Deus? Deus disse isso vai acontecer quando desobedecer a minha palavra. Agora você quer lutar contra aquilo que Deus falou? Não, senta. Há coisa que se resolve no sentar. Até mesmo em casa, casais, marido e mulher, há coisa que se resolve só sentando. Não é toda hora vamos entrar em oração. Vocês não se falam, não estão bem. Querem entrar em oração? Que oração é essa que Deus vai ouvir? Se a Bíblia diz que, vê que até na vida de intimidade de um casal, quando um não se disponibiliza para agradar o outro, quer orar para falar línguas estranhas, não quer resolver o problema sexual do outro, quer orar, a Bíblia está dizendo que tuas orações nem o teto vai passar, não serão ouvidas. Só o sexo que você está negando no marido ou na mulher, vai orar, até tuas línguas estranhas não vão passar a sítio nenhum. Há coisas que se resolvem no sentar. As coisas não vão bem. Não é tudo fingir nas redes sociais que está tudo bem. Pega no fato, vai igualar com a pasta e posta lá no Facebook, mostrando alegria. Era suposto primeiro sentar e conversar. Mulher, marido, vamos fazer assim. Vamos deixar isso para trás. Vamos caminhar assim. Daquela vez que você fugiu da casa do marido e foste na casa dos teus pais, era suposto só sentar com o marido e resolver o problema. Mas como tudo nós tem que informar a todos, e todos têm que saber o que se passa em casa, agora o problema está resolvido, mas você ficou nas redes sociais da família. Era suposto você conversar em casa com o marido e tudo passava. Agora todo mundo da família já sabe que o marido não te dá dinheiro, que o marido não te cuida, que o marido não tem força, não te satisfaz. Não é isso que eu não fazer. Agora está tudo bem, mas a família já tem a informação de casa. Era necessário sentar lá no quarto conversarem. A Bíblia diz que Neemias sentou e pensou: por que isso? E a segunda coisa que Neemias fez, a Bíblia diz que ele chorou. Por que Neemias chorou? O que representa choro? Arrependimento. Neemias arrependeu-se. Nós falhamos. Deus já havia falado isso no passado com seu servo Moisés. Nós falhamos. Ele chorou. Choro representa arrependimento. Um arrependimento genuíno de que eu falhei, porque eu fiz assim e não deveria ser assim. E a Bíblia diz que Neemias passou dias lamentando-se, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele só foi jejuar, só foi orar primeiro quando sentou e pensou o que se passa. 2, chorou, se arrependeu do que eles haviam feito e agora foi orar. Queridos irmãos, nós jejuamos muito, oramos muito, poucos resultados. Por quê? Porque fazemos mal, o caminho que usamos errado. Você está a orar, você falhou, está a orar, está a pedir perdão a Deus, não sabe do que está a pedir perdão a Deus. Eu às vezes estou aqui a acompanhar as nossas moderadoras, quando dizem que o momento a seguir é de pedirmos perdão ao Senhor. E todos vão aqui: Senhor, nos perdoa no nome de Jesus. Senhor, nos perdoa. Te perdoa o quê? O pecado que você cometeu tem nome.
menciona o nome do pecado que você pecou, que você cometeu. Existem pecados conscientes e pecados inconscientes. Nos pecados inconscientes nós dissemos: Senhor, perdoa-me de tudo quanto eu já não lembro que eu tenha pecado. Perdoa-me dos meus pecados inconscientes. Mas dos conscientes você tem que nomear. Se roubou, fala: Senhor, me perdoa, roubei. Depois vai devolver o que você roubou. Só que nós pedimos pecado daquilo que fizemos e não queremos reparar o erro. O perdão consiste em destituir aquilo que você tirou. Se você roubou, pediu perdão, agora vai devolver aquilo que você roubou. Não é só pedir perdão, pronto, o Senhor vai entender e eu fico com aquilo que eu roubei. Não é. A Bíblia diz que Neemias, ele chorou, representando o arrependimento daquilo que ele e o seu povo haviam feito. Eu quero falar a vida de intercessão. Como ser um intercessor? Como ser um intercessor com respostas? Neemias agora vai orar. Ele vai jejuar porque ele entendeu do que está em orar. Ele sabe que eles falharam. Então ele vai orar através daquilo que nós pecamos contra o Senhor. E ele vai orar da seguinte forma: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Olha a estrutura da oração de Neemias. Nós às vezes oramos, como diz o brasileiro, de forma bagunçado. Pega ali, pega ali, pega ali. Oração não tem cabeça, não tem tronco, não tem membro. Quando você lembra do problema que tem do irmão que está na família, pega. Depois lembra, mas que também não paguei a renda, Senhor me ajuda. Quer dizer, não tem orientação a tua oração. Você está a orar de acordo com os problemas que estão a vir na tua mente. Tem que ter uma estrutura a oração. O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6: quando orais, orai assim: Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer que a introdução da tua oração deve exaltar a Deus. Você deve glorificar a teu Deus. Santificado seja o teu nome. Foi isso que Neemias está a fazer aqui. Oh Deus, grande e temível é o teu nome. Está a glorificar a Deus. Porque se você não conhecer, nem reconhecer a quem você está a confiar, como terá forças e confiança de resolver aquilo que você quer? Nós só chamamos Deus, Deus, Deus. Nem sabemos a posição e o posicionamento. Nem conhecemos a Deus que nós chamamos. Quão poderoso Ele é, como Ele pode resolver o meu problema. Às vezes nós oramos só para cumprir a formalidade. Não oramos com confiança e nem fé. Jeremias está a dizer: grande é o Senhor e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem tua palavra. Amados, esta oração Deus é que havia ensinado ao seu povo enquanto estava lá no deserto, através de Moisés. Quer resposta da parte de Deus? Ora de acordo com a palavra dele. Não ora de acordo com a tua palavra. Ora a palavra dele, porque ele é fiel à sua palavra. Neemias percebeu, por isso que ele sentou para buscar qual é a oração Deus responde. Tiago vai dizer que vocês não recebem quando oram. Primeiro, não pedem. E quando pedem, pedem mal. Quer dizer, na linguagem de hoje, vocês oram mal, não sabem orar. É por isso que vocês não recebem. Vocês pedem de acordo com vossos prazeres, para gastar naquilo que vocês querem, nos vossos maus caminhos. Mas Neemias está a orar de acordo com a palavra de Deus. Tu és Deus temível, Deus que guarda a aliança e o amor leal,
Deus que dá a resposta àqueles que te amam e obedecem a sua palavra. Jesus disse: aqueles que me amam obedecerão a minha palavra, e os que obedecem a minha palavra, aqueles me amam, e eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. É a resposta de uma oração. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos. Nós, quando oramos, nem temos certeza se os olhos de Deus estão diante de nós e os seus ouvidos se estão abertos para ouvir a nossa oração. Porque a Bíblia diz que o que coloca a barreira entre vocês e o vosso Deus é o pecado. Nós, quando oramos, não temos certeza se Deus está nos ouvindo ou não. Mas Neemias está dizendo que os teus ouvidos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós cometemos. Neemias está a orar como estivesse lá. Neemias não estava lá, mas ele se colocou como intercessor do seu povo, da sua família, no lugar do sofrimento, da dor da sua família. Um intercessor deve compreender a dor que está a passar, a quem ele está intercedendo. Hoje, quando pedimos vamos orar, como sabemos que a dor não está em nós, fazemos uma oração superficial, uma oração de 2, 3 minutos, uma oração em que deixa só fazer porque me falaram para orar. Mas Neemias, ele está a se colocar no lugar dos seus irmãos. Ele está a compreender a dor, o sofrimento e a humilhação que os seus irmãos estão a passar. Então ele vai dizer: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós não obedecemos sua palavra. Nós não obedecemos seus estatutos. Não obedecemos seus mandamentos que você deu por meio do seu servo Moisés. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, às tuas ordenanças que deste a teu servo Moisés. Agora ele vai dizer: Senhor, lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que estejam longe, eu vou vos trazer de volta para o lugar onde quero que meu nome seja adorado. Agora compreende qual foi a importância de Neemias ter sentado e pensar primeiro. Ele buscou a palavra de Deus. Ele orou por meio da palavra do Senhor. Ele sabia de que Deus havia dito no passado: se meu povo me abandonar, se meu povo desobedecer a minha palavra, eu vou lhes colocar distante de mim. Mas se eles reconhecerem os seus maus caminhos, voltarem para mim e colocarem em prática meus mandamentos, eu vou lhes trazer de volta. Neemias conhecia isso. E como conhecer isso? Se não for por meio do envolvimento das Escrituras Sagradas. Aí está a importância de nós lermos a Bíblia, para conhecermos as promessas do Senhor. Muitos de nós hoje só estamos a sofrer em vão, porque não conhecemos as promessas. Quando nós pecamos, ficamos no mesmo lugar onde nós caímos. Não sabemos como começar para levantar, porque não conhecemos a palavra. Mas a Bíblia diz que Neemias conhecia, porque ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Ele vai dizer: Senhor, hoje teu servo quer se apresentar diante do rei. Conceda graça ao seu servo, para que eu tenha graça diante do rei e eu consiga alcançar a benevolência do rei, para poder reconstruir a cidade dos meus pais. Amados irmãos, há coisas nessa vida nós não vamos conseguir porque temos uma boa linguagem, porque falamos bem o português ou inglês ou francês.
porque estamos bem apresentados. Há lugares que nós vamos alcançar, não é por causa do nosso diploma, mas é por causa do joelho no chão. É por causa da oração. A Bíblia diz que Neemias orou a Deus para que o Senhor lhe favorecesse diante do rei. O que acontece? Quando vamos para o capítulo número 2 de Neemias, a Bíblia diz que Neemias, enquanto ele se apresenta diante do rei, ele servia o vinho diante do rei. E o rei olha para Neemias e vai lhe perguntar: por que você está triste? Essa tristeza não é porque você esteja doente. Essa tristeza é do coração. O que se passa, Neemias? Amados irmãos, um rei olhar para a tua cara, ver que você está triste e preocupado com a sua tristeza, só pode ser resultado da oração. O rei não quer saber. Ele só quer que o vinho esteja servido. Mas a Bíblia diz que o rei olhou para a cara de Neemias e ele vai perguntar: o que tu queres que eu faça para ti? O que você quer que eu te dê para trazer alegria a ti? Um rei preocupado com um copeiro. O que tu queres que eu te dê, Neemias, para tornar a te ver feliz, alegre? Quantos vivem ao redor do presidente? Andam com o presidente, mas o presidente não pergunta: tem falta de pão em casa? Não quero saber. Se você é o homem da segurança, ele só quer a segurança dele garantida. Mas a Bíblia diz que o rei olhou para Neemias e perguntou do que ele queria. É engraçado que, veja o que vai acontecer. Neemias 2. Quando o rei pergunta a Neemias do que ele queria, a Bíblia diz que Neemias teve medo ao responder. E ele disse que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Amados irmãos, não é o facto de você encontrar graça diante do rei, você tem que abandonar a oração. Há pessoas, quando já venceram, esquecem a oração. A oração me trouxe do topo, era suposto continuar com a oração, mas eles esquecem a oração porque já estão no topo. Mas a Bíblia diz que mesmo Neemias ter encontrado graça diante do rei, o rei lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te dê para trazer alegria ao teu rosto? A Bíblia diz que Neemias orou a Deus. Orei ao Deus dos céus para pedir orientação. Agora a minha pergunta é esta: quanto tempo durou a oração de Neemias? Porque ele está diante do rei. E você não pode fazer mais de 1 minuto para responder ao rei. Porque senão o rei vai pensar que você está a formular uma mentira. O rei perguntou, você deve responder na hora. Mas a Bíblia está dizendo que Neemias orou primeiro antes de responder ao rei. Quantos minutos durou esta oração? Quantos segundos duraram esta oração? E do que Neemias pediu na oração? Às vezes nós pensamos que oração é só quando fazemos 1 hora, é só quando fazemos 30 minutos, é quando fazemos 4 horas, é quando fazemos 5 horas. Às vezes é um tempo que você está a passar à toa. Deus nem tem nada lá. Eu vejo muita coisa aí na internet. Pastor posta, oração é 10 minutos com Deus. Mas será que 10 minutos Deus te ouvindo e você ouvindo Deus, ou 10 minutos você falando e se ouvindo a si mesmo?
O problema não está no tempo. O problema está na qualidade. E de como você está inclinado diante do teu Senhor. Deus não está procurando da posição, mas é do posicionamento. De como tua oração está posicionada. Você está de joelho ou o teu coração está de joelho? Deus está procurando o coração de joelho e não o joelho de joelho. Por isso que o Senhor vai falar com aquela mulher samaritana do que meu Pai procura, não aqueles que vêm lhe adorar na montanha ou nesse monte, nem os que sobem em Jerusalém, mas aqueles que estão em qualquer lugar, mas com o coração inclinado ao meu Pai. Quanta mulher que ora aqui, quanto homem que ora aqui, mas você vai lá em casa que está a fazer, não se acredita. Ninguém acredita o que está a fazer. Quantos de nós oramos, jejuamos, falamos em línguas estranhas, lemos a Bíblia, mas somos nós mesmos também que ainda burlamos o povo de Deus. A oração é para te mudar. A oração não é um passatempo com Deus, é para te mudar, é para você viver a vida do reino e não da terra. Por isso que eu decidi, ou seja, as minhas orações são orações de curto minuto, mas de contínuo. Oro em curtos minutos, mas continuo a orar. Sempre no espírito de oração e adoração. Não adianta orar tanto, muitos minutos, amados irmãos, muitas horas. Quando você sai a mesma pessoa. Eu mesmo que estava a falar línguas estranhas no lugar de oração, mas quando sai, encontrou comida, não está na mesa, chapada na esposa. A oração era para te mudar, mas não mudou, então você passou tempo em vão. A oração era para te transformar, porque ninguém se encontra com o Senhor e volta a mesma pessoa. A Bíblia diz que quando Moisés se encontrava com o Senhor, 40 dias e 40 noites no monte, quando voltava com o espírito de anjo. Ele voltava brilhando. O povo fugia de Moisés. Moisés se perguntava: por que vocês fogem? Há um brilho no teu rosto como se fosse um anjo. Porque estava na presença. Como é que a presença de Deus não te muda? Tua maneira de falar, tua maneira de orar, tua maneira de se entregar na obra do Senhor não está a mudar, está a passar tempo em vão. Então senta primeiro e pensa. A Bíblia diz que Neemias sentou. E quando ele sentou, ele pediu orientação ao Senhor. E ele disse ao rei: se eu achei graça diante do rei, que o rei me dê um tempo, uma folga, para ir até a cidade, a nação dos meus pais, para poder reconstruir. Essa é a minha alegria. E a Bíblia declara que, enquanto ele fazia esse pedido, o rei estava sentado com a sua rainha. E o rei vai perguntar a Neemias: quanto tempo você precisa? Eles concordaram o tempo em que ele deveria ficar ali. E o rei dispensou. E Neemias vai dizer mais uma vez: se eu achei graça diante do rei, que o rei faça algumas cartas para que eu possa apresentar pelo caminho onde vou passar. Queridos irmãos, há coisas na vida, não é questão de oração, não vai ser questão de jejum, vai ser questão de documento. Por isso hoje, se dá para estudar, estuda. Não estuda só para ter conhecimento, também para ter o documento. Porque há lugares que você vai entrar, não está escrito na tua cara que você é pastor, que você é doutor, engenheiro. Vão te pedir documento. Nós não vimos onde você estudou. Queremos documento, papel com foto. Por isso, estuda também para ter o documento. Não é só para ter o conhecimento. Porque quando você entra em certo lugar, não é a tua presença, a tua espiritualidade começa a deixar cair pessoas para confirmar que você é pastor. Vão te pedir diploma.
Por isso que Neemias disse: rei, me dê cartas, porque onde eu vou chegar, os governadores vão me perguntar: de onde você vem e de onde você vai? Eu venho do palácio do rei. Eles vão me perguntar: nós nunca te vimos, o que prova que você vem da casa do rei? Está aqui o documento assinado e carimbado pelo rei. Estudem, juventude. Não basta inglês bonito e sotaque de americano. Isso não dá emprego. Estude de verdade. Não basta dizer que na África eu trabalhava no lugar o X e no lugar o Kingandi. Estuda, tenha língua. Aqui vão te perguntar: how are you? Você vai dizer: dormi bem. Não é isso que te perguntaram. Vão te perguntar que tipo de posição que você está a aplicar. Não está a entender. Mas você lá é aplicado, era doutora. Mas aqui, só o facto de não ter a língua, o teu doutoramento vai em vão. Neemias está vivendo no palácio, mas se não apresentasse as cartas que comprovassem, era em vão dizer que eu vivo ao lado do rei. Ele pediu cartas e ele apresentou em cada lugar o que ele passava. Agora, olha, de que há coisas também, há lugar que você vai entrar, não só através do papel, mas também do joelho. Porque a Bíblia diz que quando o rei deu as cartas a Neemias, ele disse: leva alguns oficiais do meu palácio para poderem te acompanhar. Coisa que Neemias não pediu. O rei deu acesso para que Neemias pudesse andar com aquela escolta. Queridos irmãos, na vida, às vezes você não precisa ser rei. Você não precisa ser presidente. Não precisa ser ministro. Mas basta ter o acesso. Basta ter o acesso que você vai usufruir as coisas do rei. Neemias não precisava ser rei. Neemias não precisava ser filho do rei para ele poder ter as escoltas do rei, mas bastar ter o acesso do rei. Nós fomos dados o acesso do reino. Não precisamos ser rei, mas basta termos o acesso do reino. É suficiente para podermos usufruir as coisas do reino. Por isso que a Bíblia vai dizer que buscai em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, seu amor ao próximo, e tudo isso vos será acrescentado. O que nós fazemos? Buscamos o resto, e quando o resto já não tem proveito, queremos buscar o reino. Queridos irmãos, ontem na oração de intercessão eu dei esse exemplo. Mamadou, que não é cristão, educado, é posicionado. Quando Mamadou fecha a sua loja e vai orar, ele só sai do lugar da oração depois que termina. Ainda que gritem lá na loja: arroz, pão, açúcar, ele não quer saber. Ele está a tratar com seu altar, com a sua oração. Mas nós crentes confusos não somos assim. E por sermos mesmo confusos, por isso que somos assim. Que você fechou a tua loja, vai orar, só viu lá na cantina, no nome de Jesus, amém, está a atender na cantina. Cortou a loja, cortou a oração, aliás. Porque não está comprometido com a vida de oração, com o altar. Como é que você quer ter resultados? Não se tem resultado de quem não aplicou, de quem não trabalhou, de quem não semeou. Por isso que aquele servo infiel disse: o meu Senhor me deu um só talento, eu vou guardar. E quando guardou, não produziu nada, porque ele não aplicou em nada. Você não aplicou em nada, amado irmão. Quer resultado? Como? Há compras que estão na cantina, é a armadilha do diabo. Não era momento para aquela pessoa ir comprar, mas como chegou a tua hora de oração, manipulou-se um comprador lá no espírito. Era só para cortar o teu altar, para matar o teu altar.
Não fuja do altar. Como ser um bom intercessor? Viver uma vida disciplinada do altar e saber colocar-se no lugar de quem você está a interceder. Ser intercessor não é coisa de boca para fora, amado irmão. Tem que ser disciplinado e conhecer a vida de oração e viver através dele. E tem que haver transformação, primeiro começando em si mesmo, para depois isso surgir em quem você está a fazer. Porque foi isso que aconteceu com Neemias. E a Bíblia diz que, por conta disto, a graça de Deus alcançou Neemias. E Neemias conseguiu reconstruir a cidade dos seus pais, a cidade dos seus irmãos. Aleluia! Amém. Sejamos disciplinados. Não existe nenhuma igreja que cresce só por causa dos instrumentos. Não. É por causa da vida de oração. Uma igreja que cresce do nada, aquela igreja não cresceu, aquela igreja inflamou. E da mesma forma que inflamou, vai emagrecer. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Passamos a palavra para as informações